Olá, minha gente, estamos começando mais um podcast Frente a Frente com Sidney Silva. Quero agradecer demais você que já está nos acompanhando há 3 episódios. Esse é o quarto que a gente vai gravar a partir de agora. Hoje nós vamos bater um papo com o prefeito de Caicó, doutor Tadeu, né? Um prefeito que é bem avaliado por causa do bom trabalho que desempenha à frente da gestão. As últimas pesquisas feitas apontam 80% de aprovação de sua gestão. No pleito passado, né, que foi o da reeleição dele agora para o segundo mandato, ele obteve a votação histórica de mais de 20 mil votos. Isso nunca tinha acontecido na cidade de Caicó. É um rapaz jovem que tem feito uma boa administração na nossa cidade, na cidade de Caicó, tá? E é com ele que a partir de agora a gente bate um papo aqui no nosso podcast. Doutor Tadeu, muito obrigado por ter vindo aqui conversar um pouco com a gente no Frente a Frente com Sidney Silva. Eu que agradeço, Sidney. Cumprimentar você. Primeiro, parabenizar pelo grande trabalho que você faz no jornalismo caicoense, né? Não é fácil hoje você fazer comunicação e, sobretudo, comunicação com as diversas plataformas que nós temos disponíveis, né, para os consumidores de informação. Plataformas do rádio, que a gente sabe que ainda é muito ouvida na nossa cidade, mas as plataformas digitais que estão cada vez mais em evidência. E essa modalidade que você está trazendo aqui, ela é muito importante. E está trazendo a sua rubrica, né? E isso traz para quem está ouvindo uma coisa chamada credibilidade. E credibilidade você não se conquista da noite para o dia. Se conquista com trabalho, com dedicação, com honestidade, com os valores que você construiu o seu jornalismo. Então, para mim é um prazer estar aqui e eu quero me colocar à sua disposição para os questionamentos, mas dizer que a boa avaliação que o nosso governo, né, tem à frente da prefeitura de Caicó, ele é um somatório de esforços, né, de todos que fazem a prefeitura. É evidente que o prefeito acaba aparecendo mais, porque é a figura central de todo o processo, mas eu quero dividir esse sucesso com todos os nossos colaboradores, com todos que fazem a prefeitura, seja desde o cargo mais simples, né, que são os garis, que estão aí na lida diária limpando a cidade, até mesmo os nossos secretários que estão realmente à frente das pastas das secretarias do município de Caicó. Tadeu, eu sempre tive vontade de lhe perguntar o que motivou você a entrar na vida pública, a querer ser prefeito de Caicó, quando você ainda era jovem, jovem que eu digo criança, né? Porque pelo que eu entendi, faz tempo que você acalenta esse sonho de administrar a cidade de Caicó. Quando foi que isso começou na sua vida e por que você quis entrar na vida pública? Nós estamos vivendo uma safra nova de políticos no estado, uma renovação natural pelo processo do tempo, né? Eu me enquadro aí com os prefeitos jovens do estado. Tem meu caso, tem um prefeito de Mossoró, tem um prefeito de Pacifica, tem um prefeito de Serra Caiada. Então, várias figuras que não existiam na política e passaram a entrar na política, as pessoas acreditaram e, de algum modo, estão dando um bom resultado. Mas, Sidney, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Desde da minha infância, passando pela adolescência. E eu digo que tem duas influências muito fortes nesse processo meu de escolha da vida pública, né? Que foi meu pai, que naturalmente sempre foi um vocacionado para a vida pública, sempre teve envolvido com o movimento estudantil, depois líder comunitário no bairro João 23, e a outra pessoa foi o deputado Vivaldo Costa, né, que é o maior político da história de Caicó, guardada as proporções de cada personagem em cada período, mas Vivaldo, eu acredito que não tenha existido nenhum político em Caicó que tenha a maior quantidade de mandatos do que Vivaldo, mandatos conferidos pela democracia, pelo povo de Caicó e do Rio Grande do Norte. Então, tanto meu pai quanto Vivaldo participaram efetivamente da minha formação de vida. Então, sempre, eu digo sempre para os meninos, às vezes eu vou nas escolas, a gente sabe que o professor ele tem um papel muito importante na formação do ser humano, né? A escola tem um papel muito importante. Mas se o professor não tiver um bom exemplo para aqueles estudantes, né, acaba que
o processo ele não acontece da forma como é para acontecer. Então, eu digo sempre que os exemplos, eles movem o mundo, eles movem a formação do ser humano. Então, o exemplo do meu pai, da minha família, especialmente do meu pai, nesse ponto de vista político e de Vivaldo, foram fundamentais para que eu pudesse olhar a política com uma diferença, né? Verificar que eu poderia também ser político, que eu poderia ajudar as pessoas. Então, eu acho que foram essas influências que me motivaram na infância. E depois que a gente entra na medicina, Sidney, a gente estuda psicologia humana. E na psicologia humana uma coisa forte que diz o seguinte, que boa parte das decisões que a gente toma na vida adulta, elas tiveram um resquício na infância. E, sobretudo, na infância que você não tem consciência, né? Então, por isso que é importante, quando a criança nasce, ela é basicamente sensação, é sensitivo, né? Então, vale a pena você deixar a sua criança ter essas sensações. Então, eu acho que foi justamente isso que me fez ter esse brilho no olhar diferente para a política, né? Hoje a gente está vivendo uma situação diferente da política brasileira, polarização, criminalização dos políticos, mas a política ainda é quem faz as boas decisões para que a gente faça diferença na vida das pessoas. Não existe melhorar uma sociedade se não for através da política. É só a política que faz a melhoria da qualidade de vida da população em geral, né? Então, quando a boa política é feita por boas pessoas, quem ganha com isso é a sociedade como um todo, porque os serviços vão acontecer, as oportunidades vão aparecer e o ciclo virtuoso vai acontecer. Então, eu acho que foi isso que me fez ter esse brilho no olhar pela política. Apesar de que hoje, né, apesar de ser novo, né, você pegando um paralelo com os políticos do Brasil de modo geral, eu tenho 32 anos, mas já adquiri muitos cabelos brancos e estou perdendo também alguns cabelos, que eu não tinha nem a possibilidade de ser careca, mas já está aparecendo aqui no fundo da cabeça um pouco o cabelo mais rarificado. E isso tudo envolve as preocupações diárias, cotidianas, que você enfrenta. Olha, eu administro junto com meus colaboradores, né, junto com o Toninho, Sidney, a maior empresa do Siridó. Não existe nenhuma empresa no Siridó. A gente tem aqui o caso de Jair Paulino, que talvez seja a maior empresa privada do Siridó e uma das maiores do Rio Grande do Norte. Mas Jair não tem a quantidade de funcionários que eu tenho. Jair também não tem o valor da folha que a gente paga todo mês. Então, é realmente uma dificuldade muito grande. Então, Quanto é a folha daqui? olha, a gente fechou agora, Sidney, para pagar o 10º e a folha de dezembro. E a gente também tem as folhas dos hospitais. A folha líquida dessas três situações, ela gira em torno, essas três, para pagar agora 60% do 10º, não é o 10º integral, que a gente já pagou o 10º em julho, a folha de dezembro e a folha do termo, que é o Hospital do Siridó e o Hospital Regional, a gente vai incrementar na economia líquido, ou seja, sem os encargos sociais de INSS, etc., 14 milhões de reais. Então, diga aí, é para você perder o juízo mesmo no final do ano. E hoje eu já estava vendo algumas pessoas, e o 10º, prefeito? Olha, é um compromisso inegociável da nossa gestão. Agora, só para você confeccionar uma folha dessa, por exemplo, uma empresa que tem 10 colaboradores, todo mês o contador vai dizer para o empresário, olha, você tem X para pagar de cada colaborador, tem que pagar tanto de INSS e tal, e tal, e tal. A gente tem mais de 2.000 servidores. Aí você imagina aí, calcular o salário, calcular 60% do 10º e fazer isso, todo o processamento, encaminhar para o banco, encaminhar o recurso. Então, não é uma tarefa fácil e todo mês a gente tem que receber essas informações novas de cada secretaria. Olhar quem trabalhou, quem não trabalhou, quem colocou atestado, enfim, para poder fazer aquilo da maneira correta. Então, é difícil, mas graças a Deus agora, na quarta-feira, não sei que dia o programa vai ao ar, mas quarta-feira, dia 24, véspera de Natal, a gente vai pagar a folha, os 60% do 10º que ficou restante, e dia 30 de dezembro de 2025, a gente paga a folha de dezembro
Santana permitindo e Deus abençoando. Por falar nisso, Tadeu, essa questão do salário, você nunca atrasou o salário dos servidores do município de Caicó. Foi mais ou menos uma meta que você traçou, um objetivo que você tinha. Quando você assumiu, inclusive, você já parece que já chegou com alguma coisa atrasada. Não foi da gestão passada, mas você se comprometeu mesmo em não atrasar? Nunca? Isso é um compromisso inegociável. Quem trabalha tem que receber, né? Porque você tem suas contas. Todo mês você tem conta de luz, tem conta de telefone, tem conta de água, tem gás para poder pagar, tem alimentação. O supermercado pode até esperar, mas essas contas não esperam, né? Então, se você trabalha, no final do mês você tem que receber. E é muito ruim quando o salário atrasa, porque isso traz uma desorganização na vida de cada cidadão, de cada servidor da prefeitura, né? Impacta diretamente na qualidade de vida. Só para você ter noção, Sidney, quando a gente assumiu em janeiro de 21, além da gente ter pegado a folha de dezembro em atraso, todos os servidores estavam sendo penalizados. Por exemplo, você é servidor da prefeitura e faz um empréstimo consignado. O banco, ele tem um convênio com a prefeitura. Para quê? Porque às vezes o servidor faz o empréstimo e Consignado, né? se o banco não tivesse convênio com a prefeitura, o servidor às vezes pode não pagar. Então, o banco, de maneira esperta, já faz o convênio com a prefeitura para a prefeitura reter da fonte e encaminhar para a instituição financeira aquele valor da parcela. A gestão que nos antecedeu passou 4 meses sem fazer esse repasse. E quando a gente assumiu, em janeiro, os bancos estavam cobrando do servidor, porque tem no contrato que se a prefeitura não fizesse repasse, o banco vai poder debitar da conta direta de cada servidor. Imagina aí, já estava sem receber a conta negativada e ainda tendo esse problema aí da parcela que não estava sendo paga pela prefeitura e estava debitando da conta do servidor. E agora, só para você ter noção, a gente, além de ter regularizado esse débito de 4 meses, os servidores entraram na justiça por conta dos juros e multa, porque o banco cobrou deles. E agora eu estou tendo que pagar como requisição de pequeno valor na justiça. Então, olha o que um mau gestor pode trazer para uma cidade, né? A gente nem imagina. Então, às vezes, e a gente, quando transita faz o trânsito em julgado, você que está fazendo direito agora, não tem o que fazer. É pagar e o RPV, o advogado quer receber e quem é a pessoa que quer receber aquele recurso também quer receber, não tem essa possibilidade. Então agora a gente está pagando por meio de RPVs esses servidores que entraram na justiça para receber de maneira devida aquilo que a prefeitura deveria ter feito o repasse e não fez, e acabou esses juros e multas sendo debitados de cada servidor. Então, isso é um compromisso que a gente firmou, graças a Deus, nosso secretário Salmo, ele faz isso com muito brilhantismo, né? Mas evidentemente que tem que ter economia das secretarias, porque tem secretarias que recebem recursos diretos do governo federal, como é o caso da educação, saúde, assistência social. Então a gente tenta racionalizar ao máximo para não descumprir esse compromisso inegociável de manter o salário em dia. Tadeu, eu sempre quis lhe perguntar sobre isso. Você, enquanto gestor, não poderia ter cobrado na justiça do gestor passado por causa desse problema? Porque, de certo ponto de vista, se o dinheiro não foi investido em algum lugar, ele foi colocado em algum canto. Você está fazendo direito agora, Sidney? Tem um instrumento no direito, né, que a gente chama que é apropriação indébita, né? O gestor anterior fez isso, ele fez uma apropriação indébita do salário do servidor. Teoricamente, esse gestor ele deve ser imputado para cobrir, porque foi uma ação direta dele, né? Foi uma decisão dele, e nós entramos na justiça. E aí está o processo rodando. Não é porque eu não gosto, eu não pessoalmente, mas o processo está tramitando aí para saber a decisão da justiça em relação a essa apropriação que foi feita e o prejuízo que foi também feito aos cofres públicos. Muito bem. Tadeu, com mais de 80% de aprovação, como é que o senhor evita, por exemplo, a acomodação e manter o ritmo de trabalho? Porque com 80% de aprovação, cara, vamos deixar correr. Não é assim que a coisa tem ocorrido em Caicó. Não, e nem pode, né? A gente não pode se acomodar. Não é o bom resultado que vai fazer você ficar em uma zona de conforto.
Por que que eu digo que a gente não fica na zona de conforto? Primeiro porque eu sou muito inquieto, eu fico o tempo todo procurando ver onde é que está tendo falha. Hoje, se você me perguntar, Tadeu, onde é que a prefeitura está falhando? Eu sei todos os pontos nevrálgicos da nossa gestão. Digo eles sem nenhum problema, porque eu sou prefeito, mas também sou cidadão. Então eu sei o que está faltando na cidade. Mas eu digo sempre, os sonhos, eles cabem na cabeça, mas a cabeça não tem limite. Então, os sonhos de cada pessoa, os sonhos de cada cidadão, eles têm que caber num orçamento público. Então, para que eu consiga realizar todos esses sonhos e sanar todos esses problemas, não existe solução mágica, só faz isso com recurso. Então, vamos aqui. Hoje você me perguntar qual o maior problema da prefeitura de Caicó. Hoje a gente ainda tem problema na gestão de resíduos sólidos. Coleta de lixo nós resolvemos, mas nós temos um problema na questão da gestão da coleta de entulhos e de poda. Melhorou. Tem um triturador funcionando e tal, mas a gente poderia ter uma maior quantidade de maquinário. E aí eu estou trabalhando, faz 4 anos, Sidney, que a gente trabalha, como a prefeitura não tem recurso próprio para comprar, né? A gente está trabalhando aí, tentando regularizar ainda, né, a parte fiscal da prefeitura, que ainda é um outro grande problema, para ver se a gente consegue abrir mão de uma linha de crédito para compra de maquinário e tentar resolver esse problema, ou minimizá-lo, né? A ponto de que fique muito melhor o serviço. Outro ponto que a gente tem também nevrálgico é a questão de recurso próprio. Nosso recurso próprio ainda é muito limitado. Então, nós temos dificuldade naquilo que depende de recurso próprio de fazer pagamento. Porque a Prefeitura de Caicó ela herdou uma dívida muito grande. E quando eu assumi essa dívida, em virtude das gestões anteriores, a gente teve boa parte dessas dívidas que só foram processadas na nossa gestão. Por exemplo, A história do não pagamento do INSS na gestão que nos antecedeu. Isso só foi processado 1 ano depois que a gente assumiu. Passaram-se 3 anos sem pagar INSS. Uma dívida que chega perto de 90 milhões a cifra dela. Com o advento agora da emenda constitucional 126, a gente está conseguindo reparcelar isso, repactuar. Mas é uma dívida muito grande, né? Que isso acaba tirando o recurso próprio que a gente tem que pagar. Então, é uma situação que deixa a gente numa situação delicada, né? eu vi você falando em algum evento que tem também dívida da época de Irami, Araújo ainda, e você quem está pagando? Do Como assim? Banderne. As pessoas mais antigas aqui em Caicó lembram do projeto Cura, que o então prefeito doutor Irami fez, que foi um grande projeto. Ele conseguiu fazer um investimento muito grande em infraestrutura. Porque qual é a lógica de você contrair um empréstimo numa gestão? A lógica é a seguinte: é você fazer aquilo que estava programado para fazer em 20 anos em um curto espaço de tempo, em 2 anos, em 3, 4 anos. Por exemplo, o ex-prefeito Paulinho de São Gonçalo, ele pegou um empréstimo internacional junto ao Funplata de uma cifra muito alta, que eu nem vou conseguir precisar aqui o valor. Ele pegou aquele recurso lá todo, que seria, talvez, com recurso próprio, ia demorar, sei lá, 4 prefeitos para frente para fazer, e talvez não fizesse, e conseguiu pegar esse recurso e investir em saneamento, em estrada, em pavimentação, em ponte. Então, isso impacta de maneira muito significativa na vida do cidadão. Por exemplo, se eu tivesse condição de pegar um empréstimo para a prefeitura, eu ia conseguir renovar a frota de maquinário na prefeitura, que hoje a gente está passando por uma estiagem. Então, a maior quantidade de maquinário que eu tivesse à disposição ia minimizar a vida do homem e da mulher do campo. Eu ia conseguir ter mais caminhão basculhante para tirar entulho. Eu ia conseguir mais reta escavadeira para cavar e fazer os serviços que precisam ser feitos, né? Eu ia conseguir, por exemplo, fazer a passagem molhada ligando a Zona Norte para o centro da cidade, para ter uma outra vertente de crescimento para Caicó. Eu ia conseguir pavimentar ainda mais ruas, melhorando a infraestrutura, ia terminar de reformar as UBS, conseguiria melhorar a infraestrutura do Hospital do Siridó. Então, situações que em 4 anos eu talvez fizesse aquilo que
gestores em 20, 30 anos não iam conseguir fazer com recurso próprio. Então, olhe como isso impacta diretamente na vida das pessoas. Tadeu, você falou agora há pouco do lixo, né? Caicó tem um problema, um gargalo, é o lixão de Caicó, que foi colocado há algumas décadas num lugar super inadequado, no encontro de dois rios, e o tal do chorume acaba prejudicando essa água, essa coisa toda. Mas não foi você que fez isso. Como eu disse, foi há algumas décadas que aconteceu isso. Mas você pretende retirar o lixão ou fechar o lixão, aquele lixão, porque está em andamento a obra do aterro sanitário, né? Isso, como é que está essa questão? Cid, inclusive quero já dizer aqui, já que a gente está numa entrevista aqui no seu podcast Frente a Frente, aproveitar a audiência aqui de você para anunciar. Nós vamos entregar até dia 30 de janeiro o aterro sanitário pronto, 30 de janeiro de de 26? 26. Eu visitei a obra esta semana, hoje é segunda. Segunda. Eu visitei a 22. obra, acho que quinta ou foi sexta-feira da semana passada, e o engenheiro da obra, inclusive foi até hoje a prefeitura pela manhã, ele me deu um prazo até dia 15 de janeiro. Mas a gente, às vezes, não confia direito no prazo das empresas. Eu acho que lá não tem mais de um mês de obra, não. Eu acho que lá só está faltando a finalização da lagoa de tratamento do chorume. Para quem quer saber o que é chorume, chorume é o seguinte: todo canto que tem deposição de lixo, né? As águas de chuva caem e aquele líquido tem que ir para algum canto. A água se mistura com o lixo, né? E escorre E vai para um canto. para algum lugar. Essa água não tem tratamento. Não existe maneira de você pegar essa água, tratar e jogar no outro manancial. Então, a única possibilidade de tratar essa água é através da evaporação. Então, a tubulação leva essa água do chorume até uma lagoa. A lagoa tem uma manta impermeável, que chama geomembrana, e essa água fica lá exposta para acontecer a evaporação. Então, só está faltando isso e a balança de pesagem. Apenas isso para o aterro estar pronto. A primeira subcélula de 6 subcélulas que serão construídas ainda. Pronto, porque Então, eu entrego a certo. concessão ao consórcio, que é presidido pelo prefeito Ivanildinho, de Timbaúba, e eu acho que, no mais tardar em março, o aterro vai entrar em operação e a gente já está notificado pelo Ministério Público Federal para fazer a desativação do lixão antigo. Sobre o aterro sanitário, né? É porque muita gente falou criticando, porque o dinheiro foi conseguido para fazer o aterro sanitário. A pessoa dizia que não ia dar porque o aterro é muito grande, porque e tal. Mas o que está sendo construído agora é uma célula dele, e essa célula vai ser voltada para atender Caicó, é isso? É. E também aproveitar aqui, às vezes as pessoas dizem, rapaz, o prefeito não é para explicar coisas que Técnicas. técnicas demais e que é difícil de explicação. Sobretudo quando se fala de imposto, né? Sim. Todo mundo está dizendo em Caicó que eu criei um novo A imposto. taxa do lixo. É. Então, vamos aqui. Quem é observador, tem muita gente em Caicó que observa e as contas são todas na ponta do lápis. Nós estamos encerrando o ano de 2025. No ano de 2024, quem é observador vai verificar que o IPTU do ano de 2024 existia lá uma taxa, ou era tarifa, de lixo, que era cobrado no IPTU. Quem pagou IPTU esse ano vai verificar que não existe mais. O boleto do IPTU só foi com a taxa do IPTU. Por quê? A Prefeitura de Caicó, como também as outras mais de 5 mil prefeituras do Brasil, tiveram que se regularizar e se adequar ao novo marco legal do saneamento básico. E a gente teve que adequar a taxa do lixo para a taxa de manejo de resíduos sólidos. E nessa taxa, a gente tem que botar o valor do aterro. Não é o valor de construção, é o valor para manter o aterro. Porque esse aterro vai precisar de maquinário para poder fazer compactação e etc e tal. E a gente tem que pagar. Então, eu tive que adequar esses custos, levantar esses custos, adequar para poder tirar
taxa que já existia e adequar ela para a nova. Vai aumentar? Muito pouco. Praticamente uma casa, durante o ano, em Caicó, vai pagar em torno de R$ 200, o ano todo. 200 a R$ 250. Uma casa normal. E a gente também está botando a tarifa social. Aquela pessoa que não do nosso cadastro único vai poder apresentar e vai pagar menos do que esse valor, de em torno de R$ 200 ano para cada domicílio, 200, 250, se eu não me engano. Isso aí a informação eu não tenho precisamente porque foi esse cálculo levantado aí por nossa equipe técnica. Então, Sidney, nós fizemos uma adequação do que existia. Não houve criação de um novo imposto. Esse imposto que já existia, ele foi adequado na perspectiva do aterro. Aí todo mundo fica dizendo, por que não foi criado somente esse ano depois da construção? Porque o prazo era até ano passado. E você que está fazendo direito, sabe que direito tributário, você só pode criar um novo imposto de um ano para outro. Então, o último ano de ter aprovação era ano passado, para poder vigorar em 2025. Porque se não fizesse isso, a Prefeitura de Caicó seria penalizada. E provavelmente o CPF do gestor, que no caso sou eu. Então, essa questão da taxa, ela consta no marco legal. É uma lei, É né? uma lei que não. Federal, que não é municipal, inclusive, que está E exigindo. os municípios tiveram um prazo para se adequar. E o prazo se extirpou no final de Já está atrasado, então, 2024. né? Quem não se adequou está sofrendo. Por exemplo, São Fernando. O prefeito Genilson passou um desgaste imenso, porque lá não existia nem a taxa de lixo do IPTU. E ele teve que enfrentar isso aí. Não foi fácil, mas aí teve que se adequar. Infelizmente, a gente não tem aquela história? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quem criou foi Judas Tadeu? Não. Agora, eu sou obrigado, do ponto de vista constitucional, a seguir o que manda o figurino, o que manda a lei. Doutor Tadeu, o senhor se considera um gestor mais aberto ao diálogo ou mais firme nas decisões? É o seguinte, tem gente que é aberto ao diálogo, mas enrola. Sidney, eu sou totalmente aberto ao diálogo, mas eu sou simplório naquilo que eu posso fazer e naquilo que eu não posso fazer. Eu não enrolo as pessoas. Quando eu posso, Seu eu objetivo. posso. Quando eu não posso, eu não posso. Eu sou cirurgião de formação. Por que eu não escolhi outra área? Por exemplo, eu queria trabalhar com. No início da minha vida na graduação, né, de medicina, eu queria ir para a parte clínica. Quando eu fui passar pela parte clínica, por exemplo, não é que seja difícil, mas, por exemplo, paciente diabético, não é fácil o paciente se aderir ao tratamento, porque ele tem que tomar uma medicação e não é só a medicação sozinha não vai resolver. Você tem que mudar estilo de vida, tem que fazer a alimentação saudável, atividade física, etc e tal. Então, você às vezes tem que passar 30 consultas para regularizar o paciente. Eu não consigo, minha cabeça não dá. Então eu fui fazer cirurgia porque o paciente chega para mim com a dor, eu sei que a vesícula, eu tiro a vesícula e está resolvido o problema. Então a minha cabeça funciona para dar sim ou não. Às vezes a gente pode dar um talvez, olha, talvez em outro tempo dê certo. Vem aqui daqui 2, 3 semanas. Mas eu não gosto. Até algumas pessoas brincam. Rapaz, Tadeu é meio cirúrgico. Rapaz, sou mesmo. Porque eu não gosto de levar o problema com a barriga. Eu gosto de pegar o problema e resolver. Então, eu sou totalmente aberto ao diálogo, mas algumas pessoas podem até me criticar porque às vezes eu sou simples na resolução. E quando eu vejo que não tem condição de resolver, eu prefiro, ao invés de enrolar, de dizer que não vou conseguir atender aquela situação. Estamos conversando com o prefeito Caicó, doutor Tadeu, aqui no podcast Frente a Frente com o Sidney Silva. Vamos entrar na parte política agora, né? Depois de bater um papo com ele sobre a questão administrativa, alguns assuntos. Se a gente fosse conversar sobre a administração do prefeito, a gente ia passar aqui uma semana, porque tem assunto demais, né? Mas vamos entrar na questão política. Recentemente o senhor se lançou pré-candidato a deputado estadual. O que lhe motivou? O que é que motiva Tadeu nesse momento a dar esse passo? Primeiro, entendendo que Caicó já chegou ao ponto de ter 3 deputados
da cidade, né? Nós tivemos uma época aí que Vivaldo era deputado, se eu não me engano, acho que Vivaldo não, eu acho que foi Dadá, Ivonete e Álvaro Dias. Chegou a ser deputado de maneira simultânea. E teve uma época que Vivaldo, Álvaro e Dadá também foram deputados simultaneamente. Hoje, Caicó tem Vivaldo e Adjuto como deputados da cidade, né? Então, Vivaldo não é mais candidato à reeleição pela idade. Inclusive, se Vivaldo fosse candidato, eu não teria lançado minha pré-candidatura. Porque Vivaldo é meu líder, então, entendendo que se ele inclusive, voltar atrás e entender que tem condição de saúde, física, etc., de ser candidato novamente, eu retiro minha pré-candidatura, né? Então, entendendo que existe um espaço vazio, né? Eu me coloquei minha pré-candidatura, mas volto a dizer o que eu disse em todas as entrevistas, Sidney. Candidatura proporcional é diferente de candidatura majoritária. Majoritária só depende do seu desejo e do povo. E não é fácil convencer o povo. Mas candidatura proporcional, você depende do desejo, você depende do seu desejo, depende do povo e depende das nominatas. Então, eu preciso entender toda essa conjuntura que vai se definir agora até março, 30 de março de 2026. E se tiver uma grande possibilidade de eu me eleger, eu vou fazer tudo para sair candidato a deputado, confirmar minha candidatura a deputado estadual. Hoje o senhor é filiado ao PSDB, né? Esse fim de semana passado, o deputado federal João Maia esteve aqui. Outra liderança que o senhor também segue, né, e admira e tal, e tem um trabalho importante com ele, né, em favor do município de Caicó. Ele deu umas declarações, inclusive dizendo que o senhor vai para o PP, que é o partido dele, que ele lidera aqui no estado. Você já definiu isso? Ainda não? O que é que você está olhando? Não, defini não. Eu gosto muito de João e evidentemente que João vai ser uma das figuras centrais para que eu tome a decisão. Mas eu preciso fazer conta. João até brincou: olha, eu não vou colocar Tadeu em precipício. Eu acredito muito nisso. Mas eu preciso ver. Não é que eu não acredite na palavra de João. Mas João é presidente do Progressistas. E hoje o Progressistas ele tem uma federação com a União Brasil. Então João não manda sozinho na nominata. Então ele tem que fazer a nominata junto à União Brasil. Então são 25 candidatos a deputado estadual nessa nominata. Então eu preciso realmente fazer conta. Não existe essa definição de filiação partidária ao Progressistas. Uma coisa é certa: se eu tiver nessa nominata, não vai ser através da União Brasil, vai ser pelo Progressistas de João Maia. Mas eu tenho uma conversa muito boa com a governadora do estado, que inclusive me convidou para ir para a federação PT, PV, PCdoB, né? O prefeito de Natal, Paulinho, também me ligou. É um projeto mais distante, porque eu não tenho, digamos assim, proximidade ao prefeito de Natal, Paulinho Freire. E evidentemente que se eu for para Paulinho, vai ficar numa conjuntura de apoiar Rogério e Álvaro. Então eu tenho que saber como é que vai ser isso, né? Então fica difícil esse caminho através do prefeito Paulinho, depende de conversa, de diálogo. Mas eu volto a dizer, Sidney, eu não vou entrar em aventura. E não vou descumprir os compromissos que eu já tenho. Mas você está sendo cortejado, pelo que você acabou de dizer aí, por vários partidos. Isso por causa da sua projeção, ultimamente, você acha 80% de aprovação, grande votação que você teve? Isso é importante, mas hoje existe uma dificuldade muito grande para confeccionar as nominatas. Porque teve uma época que muita gente queria ser candidato, hoje diminuiu. Por exemplo, para deputado federal, que é mais claro a gente fazer isso. Por exemplo, na eleição passada para deputado federal no Rio Grande do Norte, a gente teve a nominata de Beto Rosado, que não elegeu nenhum deputado federal, a nominata de Garibaldi, que não elegeu nenhum deputado federal, e a nominata de Kelps. Para essa eleição, a gente vai reduzir quase metade das nominatas, ou seja, vai reduzir o número de candidatos. Então, o fato de eu estar sendo cortejado é também pela viabilidade, é evidente isso, mas sobretudo porque não está fácil fazer nominata, preencher as 25 vagas de cada nominata. Você foi convidado para ser candidato a vice-governador na chapa do pré-candidato Alisson, prefeito de Mossoró? Não recebi esse convite não, né? Teve uma especulação,
Até porque eu disse em uma entrevista que só poderia ser candidato a deputado estadual ou a vice-governador. Por quê? Eu disse isso, Sidney. Porque meu compromisso com o João, eu não posso descumprir. Compromisso com o Stevenson e com Fátima, que são pré-candidatos a senadores, não posso descumprir. E eu não tenho cacife para ser candidato a governador, né? A minha projeção para governador é impossível para esta eleição. Então, a única possibilidade era ou eu compor a chapa de governo ou ser pré-candidato a deputado estadual. Então, por isso que eu disse, mas não recebi nenhum convite nesse sentido, não. Isso já foi abertamente tratado em entrevista com o senhor, noutros veículos de comunicação, mas eu vou insistir aqui para lhe perguntar. A pré-candidatura do irmão de Vivaldo em Caicó, Bibi Costa, não atrapalha o seu projeto? Não, é lógico que atrapalha. A gente não pode esconder a realidade. Agora, é o seguinte, Bibi, teoricamente, ele faz parte do nosso grupo político, porque Bibi sempre fez política do lado de Vivaldo. Ele nunca fez distante de Vivaldo. Todas as vezes que ele foi candidato a prefeito e a vice-prefeito, na vez que foi candidato a vice em 2000, que perdeu a eleição, inclusive, naquele pleito, sendo vice-prefeito de Vivaldo, Bibi esteve sempre no mesmo lado. Então, a gente entende que ele continua no mesmo lado. Mas hoje a gente tem um grupo político em Caicó. Esse grupo político não quer seguir Bibi. Por N fatores. Falta de proximidade, ausência. E pelo fato também de Bibi não ter construído a sua pré-candidatura dialogando com o grupo. Então, a partir do momento que você fecha o diálogo, você desestimula possíveis apoios, né? Então, mas eu volto a dizer, candidatura de Bibi é legítima. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra, mas eu tenho dificuldade hoje, digamos assim, de tirar minha pré-candidatura para apoiar a Bibi. Primeiro, por esse fato que eu acabei de relatar. E segundo, por conta de viabilidade. Eu entendo que minha viabilidade política eleitoral ela é muito maior do que a de Bibi. Algumas pessoas também chegaram a comentar aí nas rodas de conversa, que tem muitas na cidade de Caicó, né? Principalmente quando se fala em política, de uma fala, por exemplo, abandonar Caicó no meio da gestão, né? Tadeu abandonar Caicó no meio da gestão. Como é que você tentará ou tenta convencer o seu eleitor de que não é isso que vai acontecer? Se você decidir ou confirmar lá na frente sua candidatura? Olha, todo mundo tem que ter instrumento de avaliação. Você tem seu podcast, Sidney. Quando termina as entrevistas, eu acho que naturalmente você vai perguntar a alguma outra pessoa: rapaz, ficou bom, não ficou e tal, e tal, e tal. Quem tem uma empresa, ela vai ter que ter resultado. E para ter resultado, precisa ter cliente, precisa ter rendimento. Então, ela precisa estar de maneira seriada fazendo essas avaliações. Qual o instrumento do político? É pesquisa, né? Eu já aferi em pesquisa que o eleitor de Caicó se sente seguro com o fato de Toinho assumir a prefeitura. Toinho passa essa segurança pela sua própria história de vida, pela sua história de sucesso e pela pessoa que ele é. Então, naturalmente, né, as pessoas entendem que é seguro eu sair porque eu tenho um vice-prefeito com uma qualidade muito grande e que tem plena condição de tocar a prefeitura até melhor do que eu na minha ausência, na minha renúncia. Então, eu acho, isso está aferido de pesquisa, que isso não é um problema, né? É evidente que teve no passado aí, Vivaldo acabou pagando um preço, na época que Vivaldo renunciou, e teve aqueles problemas que todo mundo em Caicó, quem acompanha a cena política, é sabedor daquela instabilidade, da perseguição que aconteceu e tal, e tal, e tal. Isso acabou prejudicando o desenvolvimento da cidade. Mas hoje é uma outra situação política na cidade, não tem esse acirramento que aconteceu naquela época.
Deixa eu voltar aqui para a questão administrativa. Você, algumas vezes, o senhor é taxado como sendo o prefeito das festas, né? Dizem que Tadeu é o prefeito das festas, que faz festa disso, festa daquilo, festa tal. Vai ter festa agora no fim do ano, inclusive, com a atração nacional, essa coisa toda. Queria saber do senhor como é que o senhor recebe essas, entre aspas, críticas, né? De algumas pessoas dizendo que o senhor é o prefeito das festas. Na verdade, a oposição, ela não existe democracia sem oposição. Então, quem é meu opositor precisa encontrar alguma maneira de me criticar, né? Então, o fato da gente fazer investimento em festa, né? Eles pegam isso para dizer: "Ah, tá faltando aquela rua sem ser pavimentada", e ao invés dele estar pavimentando, tá fazendo a festa. Olhe, o que eu tenho tranquilidade, Sidney, se quem me opõe tá dizendo que eu faço muita festa, quem me opõe também pode fazer uma avaliação de quantas ruas a gente já pavimentou na cidade. Quem me opõe pode também verificar quantas unidades básicas de saúde a gente já reformou e já entregou. Quem me opõe também pode verificar quantas salas de aula a gente já climatizou, quantas escolas a gente já reformou, quantas vagas de educação em tempo integral a gente já entregou. Quem me opõe e quem me critica também pode dizer como a gente melhorou a iluminação em Caicó, como a sensação de segurança na cidade é melhor, que a gente também está proporcionando agora nessa época de Natal, que nunca aconteceu na história, né? Essa questão da iluminação natalina, da cidade tá bela, melhorar a autoestima do povo, né? Então, eu fico tranquilo. O que eu não posso fazer como gestor, eu não tenho como agradar a todos. Mas eu preciso entender que a maior indústria do mundo é a indústria do turismo. E Caicó, ela está localizada no sertão do Rio Grande do Norte. Caicó está a 4 horas do litoral. Então, Natal, naturalmente, tem turismo o ano todo, Caicó não tem. E a gente vive uma cidade que tem poucas indústrias. Então, a gente precisa pegar as nossas potencialidades e incentivar para que elas possam proporcionar mais emprego e mais renda na cidade. E uma das situações é a questão de promoção de eventos. O que eu posso dizer com toda segurança? Nós fazemos grandes eventos com pouco dinheiro. Ó, o prefeito de Mossoró tem praticamente a minha mesma idade. Ele faz um grande São João em Mossoró. Há um investimento lá para o São João de uma cifra superior a 30 milhões de reais. Santa Luzia, que é vizinha aqui de Caicó, na Paraíba, tem 15 mil habitantes. Santa Luzia, em 4 dias ou 5 dias de evento, faz um investimento 4 vezes ou 5 vezes superior ao investimento que Caicó faz na festa de Santana, com a mesma quantidade de atrações e com praticamente as mesmas atrações nacionais. Então, eu tenho muita tranquilidade, Sidney, de saber que nós estamos fazendo grandes eventos, mas ao mesmo tempo nós estamos entregando emprego e renda para o nosso povo, mas também sabendo que a gente está fazendo mais com menos. E eu não estou deixando de priorizar as áreas que precisam ser priorizadas, como é o caso de saúde, educação, infraestrutura, que a gente sabe que isso precisa realmente estar em dia para que a população se sinta de uma melhor maneira. Agora, eu tenho 20% de pessoas que não gostam de mim e que vão fazer uma crítica, e às vezes a crítica ela corre mais do que o elogio. Mas essas pessoas que me criticam, é só fazer um comparativo. Quantas ruas foram pavimentadas nessa gestão e quantas ruas foram pavimentadas nas gestões anteriores? Quantas UBS foram entregues nessa gestão e quantas UBS foram entregues na gestão anteriores? Quantas escolas foram entregues e quantas escolas foram entregues nas gestões anteriores? Então é só fazer esse comparativo que vai verificar que Tadeu é, abre aspas, prefeito das festas, fecha aspas, mas também é o prefeito da saúde, é o prefeito da educação, é o prefeito da infraestrutura, porque a gente conseguiu melhorar e muito mais do que as festas, cada área
dessa que a prefeitura tem responsabilidade. Agora, no fim do ano, tem um evento na Ilha de Santana, né, que não tinha, embora as famílias fossem para a Ilha de Santana todo Réveillon, se reuniam, até queimavam fogos de artifício e tudo mais, e agora vai ter uma festa lá, as atrações se apresentando, cantores e tudo mais. Como é que você preparou esse evento? Conta aí pra gente. Não é fácil você atrair uma atração nacional no final do ano. Não sei nem se eu vou conseguir fazer isso ano que vem. Até porque a gente está conseguindo, através de um resto de emenda aí que a gente conseguiu economizar durante o ano para fazer o pagamento de Vanessa da Mata, né? Vanessa da Mata. Eu tinha uma dívida em trazer uma atração com esse perfil e queria fazer isso, né? E aí houve essa vaga na agenda de Vanessa. A gente vem trabalhando aí uns 6, 7 meses para que conseguisse efetivamente contratar, né? E vamos fazer essa primeira vez. E esperamos que para os anos seguintes a gente encontre mais parceiros para que esse evento fique, digamos assim, fixado no calendário do evento de Caicó, porque a gente entende que o Réveillon, a gente pode fazer algo como acontece nas outras cidades, né? Nós temos várias cidades no Brasil que fazem Réveillon, como é o caso de João Pessoa, de Natal, né? De Recife, de Maceió, né? De Salvador, que faz o Festival do Verão nessa época. Então, isso tudo nessa perspectiva de que venham turistas e a que a gente consiga gerar emprego e renda para o município. Então vai ter fogos, queima de fogos, Queima de meia-noite. fogos, meia-noite na virada do ano e também os shows de Vanessa da Mata, Circuito Musical. E o Guieitor. E aí João Bosco tem João Bosco. um negócio Acho que assim. inclusive, Augusto, aliás, Augusto. o escritório de circuito é quem está proporcionando isso sem oneração para os cofres da prefeitura. Muito bem. Aí depois tem o Carnaval, né? O Carnaval é o gigante evento da cidade de Caicó, além da Festa de Santana também, da mesma proporção talvez. Me conte aí, Tadeu. Eu já estou recebendo crítica porque não foi anunciado as As atrações do atrações, né? carnaval. Conte aí. Sidney, por que não houve o anúncio ainda? Porque a gente está esperando a confirmação de uma emenda do senador Stevenson e do deputado João Maia via Ministério do Turismo. Eu fui para Brasília recentemente, essas emendas estão lá travadas, esperando o empenho. Houve uma promessa que esse empenho ia rodar essa semana, dessa semana para a próxima. Então, havendo essa movimentação do empenho, né, a confirmação do empenho, porque se não houver essa confirmação, isso muda completamente o planejamento. Então, eu estou esperando essa confirmação do empenho para poder conversar com os blocos e definir as programações. Mas a gente não vai, eu não quero passar do dia 20 de janeiro na questão de anúncio das atrações da grade das atrações do Carnaval de 2026. Mas você já anunciou um ou duas, não foi? Isso, a gente anunciou Henri Freitas e Rafa Pipo. Isso já está confirmado, né, para o Carnaval de 26. Henri Freitas foi uma atração boa, que repercutiu bastante. E Rafa e Pipo Marques são os filhos de Bel Marques. Atração nacional também, né, para o Carnaval. E da Bahia, né, que era, E da Bahia. não é fácil trazer a atração da Bahia, a atração de Salvador, que toca no trio em Salvador, para Caicó, né, nessa época do ano, porque praticamente, por exemplo, Bel Marques, que é um dos grandes nomes, os nomes de peso, de relevo dessa parte do axé, né? Bel não sai de Salvador durante o carnaval. É impossível você tirar Bel de Salvador durante o carnaval. Eu vi uma entrevista do prefeito de Feira de Santana, na Bahia, viu? Zé Ronaldo. Ele dizendo que contratou Bel para fazer agora, essa semana, esses dias, na véspera de Réveillon, uma festa lá, era 700 mil, de repente, depois, daqui a pouco, o escritório ligou dizendo que era 1 milhão e 200, e ele disse que não assinava nem a pau um negócio como esse, porque era muito caro, 1 milhão e 200, e é lá na Bahia, é vizinha a Salvador, né? Você veja aí, imagine para sair para outro estado, mas... Tadeu, eu queria que você deixasse uma mensagem aí de final de ano, Feliz Natal, de final de ano para os caicoenses que estão nos acompanhando agora. Quero agradecer demais sua vinda aqui com a gente hoje para a gente bater esse papo. Outras oportunidades terão, ele vai vir também em outros momentos, com certeza. Primeiro, Sidney, terminar aqui lhe parabenizando por essa iniciativa de fazer, porque isso é uma modalidade que, além de você deixar a entrevista na íntegra, você pode fazer os cortes para jogar nas redes sociais. Então, isso acaba trazendo informação para as pessoas, né? E segundo, né, deixar essa mensagem de Natal e de Ano Novo, né? Esse calendário que Deus permitiu que nós fizéssemos, que todo ano a gente pode renovar o ciclo,
encerrar o ciclo que está terminando e começar um novo ciclo, conhecendo os erros que nós fizemos e tentando corrigir esses erros para o novo ciclo que começa. Então, eu sou cristão, como todos sabem, então eu acredito em Deus, sou fiel a Deus, e o que a gente pode nessa época de Natal, né, que o nascimento de Jesus ele possa estar presente na vida e na casa de todas as famílias em Caicó, né, que o exemplo que Jesus deixou na terra, né, de altruísmo, de humildade, de amor, ele possa estar presente na vida de cada caicoense, né? E que esse Natal seja repleto de muitas bênçãos e que o ano que se começa, né, o ano que se avizinha, o ano de 2026, ele seja repleto de muitas felicidades, de muita alegria e de resultados positivos na vida de cada pessoa no nosso querido município de Caicó. E quero lhe agradecer, agradecer também aqui a Vigo Sistemas, que você está pegando aqui esse belíssimo espaço, né, de podcast. A Vigo, que é uma empresa genuinamente de Caicó, né, que coloca tecnologia de informação para melhorar a vida dos empresários, não só em Caicó, mas também no Rio Grande do Norte e no Brasil. Então, lhe parabenizar a Vigo aqui pelo espaço e desejar também a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. É isso, minha gente. Chegamos ao final de mais um podcast Frente a Frente com Sidney Silva. Próxima semana tem mais. Valeu!